Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre essa imagem aqui. Então aqui diz o seguinte, né? Até quando você vai usar só para passar o tempo sem ganhar R$ 1? Muitas pessoas gastam o dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. O que acontece, né? Em relação ao Instagram, eu fiz uma postagem se eu não me engano, foi janeiro desse ano. O que acontece? O Instagram, assim, não compensa ficar perdendo tempo, né, com algo que não está me dando retorno. Né? Não precisa ser muito inteligente para saber disso. E o que acontece, né? O Instagram, assim, para começar a ganhar dinheiro, tem que investir, ou tem que ter uma média ali de 10 mil seguidores para começar a ganhar, se não me falha a memória. A questão é, assim, para que eu vou ficar perdendo tempo, né, nessa rede social se eu não estou tendo retorno, né? O engajamento tá pífio, tá bem dizer, tá nulo, né, vamos dizer assim. Tanto no Instagram quanto em outros sites aí, né, é aquele bombardeio de você recebe posts aí, né, a todo instante. E assim, qual que é o problema todo, né? Que isso, de certa forma, acaba deixando a pessoa até meio viciada, né? Então, assim, a pessoa quer ficar ali consumindo esse tipo de conteúdo e, enfim, de certa forma acaba até sendo prejudicial, né? Porque quando isso acaba afetando, né, você tem aí as suas prioridades, né? Tarefas e, enfim, os afazeres do dia a dia. Mas quando isso acaba sendo prejudicial e não está trazendo benefícios, né? Aí tem que realmente tomar alguma providência, né? Alguma tem que tem que tomar alguma atitude em relação a isso. Então, assim, no meu caso, se eu tivesse já ganhando, estivesse ganhando com Instagram, enfim, não teria problema nenhum, né? Talvez no futuro eu comece, eu volte a postar conteúdo com mais frequência, né? Só que tem um detalhe, aquele público ali são diversas pessoas, mas falando sobre assuntos diferentes, né? Então não tem um público segmentado para o assunto que eu falo, né? 100%. Outra coisa também, essa questão assim meio que de eu não vou ficar competindo com outras pessoas no Instagram, sendo que tem uma condição, né, um poder aquisitivo, como é que se diz, o estilo de vida, né, que tem pessoas que seguem. Isso até de certa forma, né, a pessoa acaba se, para quem não tem muito seguidor, né? Tem pessoas que querem ficar se comparando, né? Tem que entender uma coisa, que o Instagram é uma rede social, vamos dizer assim, se tornou literalmente uma vitrine de exposição, né? Uma vitrine, acho que seria esse não sei se é bem esse o termo, né? Mas e assim, para quem tá ganhando com o Instagram, né? Tá tudo certo. Agora o problema é quando isso, né, de certa forma acaba afetando. E em relação, né,
por que que a minha vida não é assim que nem, né, dessa pessoa, por que que eu não tô ganhando tanto, só que tem que entender uma coisa, né, que tem muitas pessoas no Instagram que tem um marketing, né, tem patrocinadores, tem toda uma divulgação, tem marcas apoiando, enfim. E para uma pessoa, né, que quer tentar seguir de certa forma, seguir um estilo de vida, vamos dizer assim, né, é óbvio que isso gera custos, já implica dinheiro, né, gera gastos. Então, no caso, tem que arrumar parcerias, né, patrocinadores, ter aí, conseguir ser, vamos dizer assim, ter influência, né, em meio ao Instagram, né, mas só que não é tão simples assim, né, porque o Instagram, se eu não me engano, tem aí 2 bilhões de pessoas que têm conta, né, então é muita gente. E aí é óbvio que a competição acaba se tornando até meio que acirrada, vamos dizer assim. E aquele ditado que diz, né? Tudo que é demais acaba sendo prejudicial e fazendo mal. Tudo que é demais. Então, às vezes, tem que se policiar. Porque senão, quando vier essa rede social, ela acaba se tornando um vício e acaba até prejudicando. Não só o Instagram, mas também o Facebook. O Facebook é muito mais poluído que o Instagram. É, mas assim, tem que estar bem atento. Porque uma coisa é o que as pessoas postam no Instagram, outra coisa é o que as pessoas vivem no dia a dia. Então, se por um lado, né, as pessoas querem mostrar só o lado bom, né, o lado bom, só o lado legal, né, a parte boa, tem a outra parte também, né. Tem as dificuldades, tem os perrengues, tem, enfim. E tem muita coisa que não é mostrado no Instagram, né? Tem que maneirar nessa questão de rede social. O Facebook eu quase nem uso. O Facebook, pra mim, literalmente é lá de vez em quando. Mas agora, o Instagram tem que pegar e também diminuir. Diminuir a frequência para diminuir o... Porque tem... Porque assim, é até uma frase que diz o seguinte, né? Vamos ver aqui. Quando um serviço é gratuito, você é o produto. Ou então essa outra frase aqui, né? Se você não está pagando por um produto, é sinal de que o produto é você. Então assim, né? É aquela imagem que eu postei no começo, né? Até quando você vai usar, vai continuar usando sem ganhar R$ 1, né? Instagram, Facebook, YouTube, o Google. Então assim seria tem que pegar e tirar um tempo mesmo, né? De Instagram, porque realmente não tem outras prioridades, né? Não adianta ficar fazendo postagens no Instagram
e não ter retorno nenhum, né? Trabalhar com o Instagram no orgânico, na, na minha opinião, é literalmente uma perda de tempo, né? A menos, é claro, que você consiga aí ter parceria, né? Já esteja bastante seguidores, já está ganhando seu dinheiro, né? Caso você divulgue aí algum produto digital ou produto físico, né? Mas ficar usando o Instagram só por usar e não ter retorno financeiro nenhum é uma perda de tempo. Então, na hora que a situação aperta, né? Aí você vê realmente como é que são as coisas, como é que é a realidade. Então, assim, tem que estar esperto com essas redes sociais, não só o Facebook, né, mas o Instagram também e vice-versa. Se está agregando na sua vida, né, mas se não, se você está aprendendo alguma coisa, tudo bem, né, mas se não, vá pegar, ler um livro, estudar, né, se desenvolver, enfim, ocupar sua mente mesmo, do que ficar perdendo tempo, né, ficar ali só rolando e ficar vendo a postagem de outras pessoas, né, sem ganhar absolutamente nada, né, ou perdendo tempo. Então realmente isso aí não é muito, vamos dizer assim, não tem nada de lucrativo, né, para você. E ficar só dando like, né, e ficar comentando, então, porque se fosse assim, né, ficar comentando e ficar nessa questão de like no Instagram, né, e curtindo, isso te gerasse algum retorno, até aí tudo bem, mas desperdiçando, né, quando você faz alguma coisa e fica só desperdiçando tempo, então tem coisa errada aí, né, então tem que realmente reavaliar, né, os seus, para que isso não se torne um hábito, até um hábito prejudicial, né, na sua vida, porque que até tem estudos aí na internet em relação a essa questão do uso, né, de redes sociais. É só você pesquisar aí na internet, né. Até, se eu não me engano, tem um documentário que fala, um ou mais documentários que falam, né? Teve um documentário que, se eu não me engano, saiu na Netflix falando a respeito desse assunto. Então esse é aqui um documentário. E tem um outro aqui que você olha que aqui também saiu um, mas esse aqui se eu não me engano, é um filme que se chama A Rainha dos Likes. Se for analisar, né, que ponto que as pessoas fazem tudo por like. Então tá aí, esse aqui é o... Eu não assisti não assisti nem... Não tem muito interesse não em assistir. Agora esse do dilema das redes sociais, esse aqui, esse documentário aqui eu acho que é interessante. Nessa questão aí do Instagram, né, tem que se atentar, né, para tentar tem que, quando vê que
que quando a rede social ela começa a prejudicar, né, no seu dia a dia, ou acaba até se tornando um vício, então tem que, vamos parar por aí, né, dar um tempo, porque realmente, né, quando vê você ficar viciado, né, e aí a situação vai só se agravando. Então tem que pegar e tirar um tempo, né, e que realmente, né, você tem coisas mais importantes, né, do que ficar gastando seu precioso tempo só acompanhando postagens, né, no Instagram. A menos que você tá ganhando com dinheiro com o Instagram. Se não, né, então é melhor ocupar a mente, né, fazer uma atividade física, procurar fazer uma atividade física, enfim. Não ficar tão... Não diminuir a frequência Diminuir a frequência, né? Diminuir a quantidade de tempo que você passa na rede social. Bom, mas seria isso, então realmente tem que ficar um tempo sem usar o tal do Instagram, né? Porque tá de alguma forma, né, para não agravar a situação, né, e acabar não se tornando, não acabar prejudicando, né, diminuir o uso e pronto, né. Então tem que pegar e, como se diz, né, fazer um detox de informação, né. Tem muita informação hoje em dia, então tem que pegar e filtrar, né, realmente o que é importante. O que é importante e o que não é, o que tem prioridade e o que não tem. Se ocupar, fazer outras coisas mesmo, né, e não se tornar dependente de rede social, não se tornar vamos dizer assim, um escravo, né, não ficar escravo, não ficar que nem um zumbi, né, ficar só consumindo aquele tipo de... Ficar só lendo postagens e assistindo vídeos, né, e enfim. Que o tempo passa, né, o tempo passa e tem uma frase que diz o seguinte, né, quem desperdiça tempo, desperdiça a vida, então o seu tempo já é bem limitado, né, então tem que priorizar o tempo. Bom, mas assim, então, qual a sua opinião, né, sobre o uso excessivo de redes sociais, né? E caso você trabalhe com redes sociais, né, tenha cursos, trabalhe com isso, aí é outra história, mas ficar perdendo tempo e acompanhando rotina, né, e ficar acompanhando rotina e ficar só curtindo e comentando, né, então é melhor pegar e estudar, ter uma profissão, né, para procurar se desenvolver, né, também, e enfim. Mas assim, né, deixa o seu comentário logo abaixo nesse vídeo, qual que é a sua opinião, se você já tinha visto aquele documentário, né, O Dilema das Redes Sociais, e aquele outro, A Rainha dos Likes, e qual que é a sua opinião, né, sobre o uso excessivo dessas redes sociais. Deixa um comentário logo abaixo. Bom, então é isso, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.